Olá pessoal, bem-vindos a mais um treinamento AWS. Nesta aula vamos falar sobre funções Lambda, que é um serviço de computação totalmente serverless da AWS. Nas aulas anteriores nós vimos como funciona o modelo tradicional da AWS, que é utilizando servidores, o modelo IaaS. Nesse modelo, nós precisamos provisionar nossas instâncias, fazer o update do sistema operacional, instalar nosso aplicativo, fazer o build e o deploy do código nos servidores, configurar auto-scaling e load balance, sempre estar preocupado com os patches de servidores e monitoramento para que nosso app esteja sempre disponível. Já com as funções Lambda, nossa única preocupação é com o nosso código fazer o build e o deploy do nosso aplicativo e fazer o monitoramento das chamadas. Neste modelo serverless é super importante o monitoramento detalhado das nossas chamadas, pois o nosso servidor será destruído após a chamada. Ou seja, somente através do log e do histórico conseguiremos analisar os erros do nosso aplicativo. Mas fique tranquilo, veremos o log detalhado ainda nesta aula. E quais são os principais benefícios desse modelo? No modelo serverless, nós não precisamos provisionar nossa capacidade de atendimento de requests. As funções são provisionadas de acordo com o número de chamadas que temos por segundo. Ou seja, se tivermos 100 chamadas em um mesmo segundo, teremos 100 servidores Lambda provisionados para atender a nossa requisição. Além de não administrar nenhum servidor ou a sua escalabilidade, nunca vamos pagar por tempo de máquina e execução sem estar utilizando. Se chamarmos a nossa função 100 vezes no mês e ela executar por 5 minutos no total em todas as vezes chamadas, é o tempo que nós vamos pagar no final do mês para a AWS. Ou seja, nossa aplicação terá alta disponibilidade e totalmente tolerante a falhas, sem se preocupar com a administração de servidores, apenas com o deploy do nosso código. As funções Lambda são compatíveis com Node.js, Java, Python, C# e Go. Recentemente também foi adicionado o Ruby e PowerShell em suas linguagens suportadas. As funções Lambda têm como memória mínima e máxima entre 128 MB e 3 GB de memória. Ela mesma irá provisionar o necessário e a distribuição correta entre memória e CPU, conforme a sua seleção. Elas podem ser chamadas de forma assíncrona ou síncrona e podem acessar qualquer serviço da AWS de forma bem simples. Além da memória utilizada, precisamos conhecer outro limite, que é o tempo de execução de uma função Lambda, que era de 300 segundos no passado e recentemente foi atualizada para 900 segundos, ou 15 minutos. A AWS irá cobrar e arredondar a execução em 100 milissegundos, ou seja, se você executar 90 milissegundos, você será cobrado por 100. Ou no caso, se você executar a sua função por 130 milissegundos, você será cobrado por 200 milissegundos. Agora que já vimos um pouco da teoria e aspectos gerais da nossa função Lambda, vamos para a prática. Vamos então abrir nosso console da AWS, clicar na aba Serviços, e nosso serviço de Lambda fica em computação, assim como o EC2 que vimos anteriormente. Porém, o EC2 precisamos criar máquinas, etc. Fazer toda a administração de servidores. Aqui vamos fazer o deploy apenas do nosso código. Como podem ver, temos algumas criadas já aqui no meu console, o de vocês não vão ter nenhuma. E como vocês podem ver, eu tenho uma em Node.js e 2 em Python. Podemos ver que é bem dinâmico, posso trabalhar aí com uma função em uma linguagem e posso ter também em outras linguagens, uma não afeta nada em outras.
Como cada execução tem uma memória alocada independente, assim como sua máquina virtual e o código gerado, nenhuma afeta a outra. Ou seja, posso ter um código diferente em uma função lambda, assim como a aplicação chamadora pode estar numa linguagem completamente diferente. Nesta tela, temos três opções: criar uma função lambda do zero sem nenhum template, usar um esquema da AWS, que já tem algumas conexões e configurações prontas de exemplo. Então temos vários exemplos aqui com diferentes serviços da AWS. E também podemos utilizar o explorador de repositórios de aplicativos. Essa terceira opção são criadas não necessariamente somente pela AWS. Você mesmo e parceiros da AWS podem disponibilizar exemplos. Como podemos ver aqui na tela e nos templates, está como a AWS verificou este autor. Quer dizer que ela executou alguns testes e validou o autor e o template gerado. Então podemos usar com segurança esses templates de terceiros. As tags em azul indicam com qual serviço esse template está se conectando. Pode ver que alguns se conectam com um ou mais serviços. Vamos voltar para a opção do meio, usar um esquema, digitar hello para procurar o template de Hello World. Temos duas opções, Hello World em Node.js e Python. Nós vamos utilizar o em Node.js. Estamos na tela inicial de criação de função. O primeiro passo, precisamos dar um nome para a nossa função. Fique à vontade para dar um nome para a sua. E precisamos determinar quais são as permissões que essa função vai ter. Temos três opções: criar uma função básica, que é o que vamos utilizar. Essa função demora alguns segundos para criar. E essa função de autorização, que será criada automaticamente para a gente, dará autorização para a nossa função lambda gerar logs no CloudWatch. É muito importante, neste modelo serverless e de chamadas de API, sempre logarmos tudo que executamos na nossa função, pois para poder debugar e encontrar possíveis erros, somente via os logs poderemos encontrar e consertar e poder achar a causa raiz. Podemos também utilizar uma existente. Se você estivesse criando a segunda ou terceira função lambda, você poderia reutilizar a que está sendo criada agora. E podemos criar uma a partir dos templates básicos da AWS. Aqui temos o código padrão do nosso Hello World e vamos criar a nossa função. Já comentamos um pouco sobre esse código em mais detalhes. Pronto, nossa função lambda está criada. Vamos primeiro ver as nossas permissões. Como comentamos, foi criada no IAM uma permissão básica que dá apenas autorização para acessar o Amazon CloudWatch. Vamos abrir o link e verificar quais são essas autorizações. Está aqui. Nossa autorização IAM nos dá permissão para criar logs, um log group e jogar todos os logs lá dentro desse grupo. Como podemos ver, temos a função allow com a ação createLogString, ou seja, conseguimos fazer um string em tempo real da nossa execução da função lambda, colocando todos os logs dos passos importantes que ela executará, assim como quais são as suas variáveis e como ela foi chamada, o serviço e etc. Vamos ver em detalhes com a nossa primeira execução. Aqui, voltando para o console, conseguimos também ver quais são os recursos dessa autorização. Vamos voltar então para a configuração inicial. Voltando aqui para configurações iniciais, vamos criar nosso primeiro caso de teste, mas antes vamos analisar um pouco do nosso código. Temos um código aqui bem simples, né? A função indexHandler
que vai receber um evento, ou seja, as funções lambda elas respondem por eventos, chamadas de APIs ou eventos de serviços serverless como o S3 ou outros serviços que vamos ver em aulas mais avançadas. O objeto event é o que possui as variáveis do evento chamador. Então, aqui vamos voltar para o nosso botão testar para gerar o nosso primeiro caso de teste. Vamos selecionar a opção criar um evento de teste, utilizando o modelo Hello World. Temos outros eventos aqui de exemplo de outros serviços. E aqui vamos dar primeiro um nome para nosso evento de teste. Pode ser qualquer nome, sem espaço. E temos 3 variáveis aqui para utilização. Que 1, 2 e 3, vou alterar os valores das 3 variáveis, somente para termos um caso diferente do template gerado. Então vou colocar meus 3 nomes, Cristiano, Pelizari e Andrade, que seria o meu sobrenome, e vou clicar em criar. Pronto, já temos o nosso evento de testes pronto para ser utilizado. Agora, cada vez que precisarmos testar a função, podemos apenas clicar em testar. Como podemos ver, a execução foi feita com êxito, com sucesso. Vamos ver os detalhes da nossa primeira execução da função lambda. Como a função só tem um return com a variável que1, então ela retornou o valor Cristiano. Como podemos ver aqui no código abaixo, return event.key1, que seria a variável Cristiano. Vamos ver mais alguns detalhes. Aqui temos a duração, 20 milissegundos aproximadamente, e o período cobrado, como vocês podem ver à direita, foi de 100 milissegundos. Como comentei, a AWS sempre arredonda a cobrança em 100 milissegundos. A primeira execução também demora um pouco mais do que as execuções seguintes. Como a primeira execução a máquina ainda está sendo gerada, ou nos termos da AWS a máquina está sendo aquecida, ou a função lambda, as próximas execuções que a máquina já tiver disponível, vocês vão ver que a duração é bem menor do que a primeira. No caso, está demorando em torno de 1, 2 milissegundos para dar a resposta e executar o nosso código cada vez que chamamos. Lembrando também que no caso de chamarmos a função no mesmo segundo, ou seja, chamadas simultâneas, a AWS irá provisionar mais de uma máquina para executação. Podemos ver aqui quanto de memória está provisionado para essa função, 128 megas, que é o mínimo. Aqui, como eu comentei, o período que foi cobrado, que é arredondado sempre para cima em 100 milissegundos, em ordem de 100 milissegundos. E temos a memória que realmente foi utilizada, que foi de 64 megabytes. Este log ou resultado inicial das execuções das nossas funções é o que permite a gente fazer os ajustes finos aí da nossa função lambda e verificar quanto de memória ela realmente utiliza e aos poucos ir ajustando. Aqui temos todo o log de execução. Isso aqui é o log que será enviado para o CloudWatch. Temos aqui a versão latest, que a gente vai comentar um pouco à frente em outras aulas. E o log de cada etapa da nossa função lambda. No caso, utilizamos o código console.log para logar cada variável, que é a value 1, 2 e 3. E depois teve o return, que devolveu a nossa variável key1 com o valor Cristiano. Aqui temos o log completo no dashboard e também podemos ir até o CloudWatch para verificarmos o que foi gravado lá em monitoramento.
Então vamos aqui na aba de monitoramento. Aqui, quando as funções forem chamadas, poderemos ver qual a frequência, qual o tempo de duração média, etc. Aqui temos o botão de visualizar no CloudWatch. Ele vai nos levar aqui para o console de CloudWatch da nossa conta. Temos o nosso CloudWatch Group. Clicando nele, conseguimos ver todo o stream das nossas funções Lambda, tudo que nós geramos etapa por etapa dentro da função e que foi logado aqui no CloudWatch. Conseguimos ver a versão da nossa função, as variáveis que foram criadas e todas as etapas de execução, assim como qual foi o retorno e o tempo de duração de cada execução. Agora que já fizemos uma execução de sucesso, apenas com uma pequena alteração no código conseguimos fazer um teste de execução com erro também. Comentamos a linha return e tiramos o comentário da linha throw exception aqui para mostrar um erro. Vou apenas fazer uma alteração aqui no texto, só para vocês colocarem algo, não deixar o fixo do programa, né, ter algo diferente. E vermos nossa mensagem de erro, tanto aqui no log e no console de Lambda, quanto no nosso console do CloudWatch. Fiz uma alteração aqui no texto de erro, vocês podem colocar o que quiser, até manter a mensagem padrão. Vou salvar a função Lambda e vamos executar aqui um teste então do nosso novo código. Agora sim, temos um resultado de falha, né? Então tive um retorno de erro, conforme a gente teve aqui um throw exception. Então aqui no nosso console temos também a mesma mensagem do tipo erro. Qual foi o texto da mensagem do erro que encontramos na nossa execução da função Lambda. Aqui temos normalmente o que foi logado durante a execução, por isso é muito importante ter o log do passo a passo do nosso código, da nossa função Lambda, assim podemos identificar mais fácil qual foi o erro encontrado. Do próprio console do Lambda conseguimos navegar para o console do CloudWatch, como vocês puderam ver, aqui temos o log, e em clique aqui conseguimos navegar para o console do CloudWatch. Assim podemos visualizar o erro que foi gerado. Temos dois grupos criados e o com o tempo mais recente é o mais novo com o nosso log de erro. Aqui temos o passo a passo e se ampliarmos nossa visão conseguimos analisar o erro, assim como todas as variáveis recebidas e assim conseguir fazer o trace aí de qual foi o comportamento inesperado que a nossa função Lambda teve e tratar aí numa próxima versão de código de uma forma bem simples, porque o ideal é que utilizemos para microserviços e pequenas tarefas. Assim, ao atualizar essa única função, não daria um impacto aí em toda a aplicação. Vamos então voltar para o nosso console da função Lambda. Aqui podemos fazer algumas alterações no código apenas para testar aí nossa funçãozinha básica, recebendo aí informações e variáveis através de um evento, como retornar esses valores, o que vai receber quem está chamando essa função, e deixar livre para vocês e como sugestão algumas alterações aí no código realmente para testar funcionamento, como que retorna essa função. Então vou fazer uma pequena alteração aqui no código, ao invés de retornar apenas a primeira variável, vamos retornar as duas, mais um espaço entre elas aí para devolver então o meu primeiro e segundo nome. Como estamos recebendo variáveis do tipo string, né? Apenas com o sinal de soma e colocando o texto entre aspas simples, podemos dar um espaço e concatenar as três variáveis, a variável 1 e 2, mais um
um valor mocado de space aí para imprimir meu nome. Como podemos ver, temos o retorno de Cristiano espaço Pellizzari. Agora que vimos na prática como criar nossa função lambda, vamos voltar um pouquinho na teoria, somente para concluir essa aula. Como falei, a função lambda ela é baseada em eventos. Ela poderia ser chamada, o evento poderia ser via HTTPS ou API Gateway, que seria a opção mais óbvia do nosso dia a dia, que é disponibilizar uma função ou uma ação, um processamento em um API Gateway para fazer uma execução necessária. E também para outras que ainda eu acho que é menos óbvia para nós que estamos começando aí na utilização de AWS. A grande maioria dos serviços da AWS são baseados em eventos. Por exemplo, o DynamoDB, que é o banco de dados não relacional da AWS, é totalmente baseado em eventos. Ou seja, eu posso configurar eventos para qualquer chamadas de APIs que sejam feitas neste banco de dados. Por exemplo, eu posso ter uma tabela de aprovações e em todos os registros novos de aprovação podemos mandar um e-mail para quem solicitou e para o aprovador, somente utilizando eventos, fazer a leitura desse novo registro diretamente no momento de criação, pois ele vai ter um trigger de eventos, e a partir dele fazer o disparo de e-mails, sem precisar ficar lendo base em modo batch ou ficar buscando ou varrendo bases. De forma online, através de eventos, eu consigo chamar outras funções. Vamos ver isso mais adiante, conforme avançarmos aí nas nossas aulas práticas sobre AWS. Um outro bom exemplo é utilizando o S3, que pode guardar arquivos como vimos nas aulas anteriores. Caso eu tenha uma pasta específica, um bucket super seguro ou com dados sensíveis, eu posso colocar um trigger para cada arquivo deletado ou alterado. Ou seja, quando o usuário solicitar ou fizer qualquer alteração ou deleção, ele pode disparar uma função lambda que vai comunicar o responsável através de um e-mail. Para que nossa aula não fique muito extensa, vamos parar por aqui. Aguardo vocês na próxima aula, ainda sobre o assunto Lambda, onde vamos ver ainda mais exemplos de como utilizar esta poderosa ferramenta da AWS. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Deixe seu comentário e a sua curtida no vídeo abaixo. Muito obrigado.